Olá, turma, tudo bem? Como é que foram de testes? Então, nós estamos aqui continuando nossos conteúdos, né? Fizemos o nosso planejamento, como eu já falei, após a realização dos testes e vamos voltar a realizar testes novamente depois que a gente vê esse conteúdo. Nós estamos trabalhando, só lembrando, o conteúdo de maio. Então, para facilitar para vocês acompanhem sempre essa divisãozinha. Eu faço sempre questão de chamar a atenção de vocês, porque aqui está a divisão, como nós vamos trabalhar o ano todo, seja em aula presencial ou não. A gente segue essa programação aqui, né? A diferença é que essas aulas que a gente está dando, depois a gente vai ter que voltar a revisá-las em aulas presenciais. Então, gente, aqui nós estamos no mês de maio. Nós até já começamos esse conteúdo do mês de maio, da terceira avaliação. Já trabalhamos até o item 5. Ontem nós terminamos o item 5, agora nós vamos para, aliás, o 4, agora vamos para o item 5. Até o item 4, a gente estava estudando os vírus. Lembrando que o tema desse capítulo 6 é os seres mais simples. Nestes seres mais simples está incluído os vírus e as bactérias. No capítulo anterior, nós estudamos a classificação dos seres vivos e nós vimos que a gente tinha 5 reinos para estudar. Reino monera, protista, fungos, plantas e vegetais, e animais. E os vírus seriam estudados por fora. Então a gente começa o estudo dos seres vivos pelos vírus, que são os mais simples, depois a gente passa a estudar os outros 5 reinos que existem na natureza. Sendo que, neste capítulo aqui, a gente está estudando o primeiro reino, que é o reino das bactérias, o reino monera, que é esse reino que nós vamos começar agora. Então agora sim, nós estamos começando a estudar o primeiro reino de seres vivos. Porque os vírus não se enquadram em nenhum dos 5 reinos que nós vamos estudar. Então, a partir de agora, nós vamos seguir a sequência, estudar o reino monera, que são as bactérias. Depois vamos estudar o reino protista, que se enquadra os protozoários, isso aí será no capítulo 7, né? Nós vamos estudar os protistas, onde estão os protozoários e estão as algas, e aí por diante a gente vai seguir estudando vegetais e plantas. Nós temos, nessa sequência nossa aqui, o estudo das bactérias. Aqui nós estamos estudando os seres mais simples. Quando a gente fala em seres mais simples, é simples em termos de estrutura física, em termos de modo de vida. Então, a gente já viu que os vírus eram tão simples que não chegavam nem a formar células, né? Agora nós já temos aqui os primeiros seres vivos que são estruturados por células. Lembrem que as células formam os tecidos formam os órgãos vão formar os sistemas que constituem o organismo. Então, a célula é a unidade básica de referência. Os seres vivos da natureza podem ser unicelulares ou pluricelulares, quanto ao número de células. São unicelulares quando constituídos por uma única célula e pluricelulares ou multicelulares quando constituídos por 2 ou mais, por mais células, geralmente muitas células, né? E no caso das bactérias, eles são seres unicelulares. São seres formados por uma única célula. Então, no reino monera, nós temos as bactérias e as cianobactérias, que essas cianobactérias são algas já, que antes era classificado como algas azuis, hoje era estudado junto com as algas, lá no reino protista, hoje é estudado aqui no reino monera, junto com as bactérias. Essa célula, única célula que apresenta, é uma célula simples, chamada de célula procariótica. Por isso que os seres são unicelulares e
procariontas, bactérias. Por quê? Porque eles são formados por uma única célula e esta célula não vai ter núcleo organizado. O que é isso? Ela tem a sua membrana, tem inclusive uma parede celular, como apresenta nas células vegetais, reforçando a membrana por fora, mas por dentro, o material genético dela, principalmente o DNA, ele não se encontra dentro de um núcleo organizado, como acontece nos seres eucariontes. Não. Os seres eucariontes, como no caso de nós humanos, nas células eucarióticas, elas têm uma membrana por fora e dentro tem uma membrana nuclear, onde o núcleo fica bem organizado na célula. Embora muitas vezes não seja bem no centro, mas onde ele estiver, ele está bem organizado, separado do restante da célula, que é o citoplasma, e externamente a membrana. No caso dos seres procariontes, eles vão apresentar a membrana, vão apresentar o citoplasma, que é todo o interior nuclear, e dentro do citoplasma, além das organelas, vão ficar o material genético. Porque nesse caso o núcleo, o material do núcleo vai se espalhar pelo interior da célula. Seria semelhante a um ovo, por exemplo, quando a gema mistura com a clara, né? A gema do ovo quebra a sua película, ela se mistura com a clara, então não fica determinado a gema num ponto fixo, né? Da mesma forma acontece com as células procariotas. Então, só lembrando, quanto ao número de célula, as bactérias são unicelulares porque são formadas por uma única célula. Quanto ao tipo de célula, elas são procariontes, porque eles são formados por células que não têm membrana nuclear organizada. Aquelas células que têm núcleo organizado são chamadas de eucariontes. E esses seres ainda são classificados em heterotróficos ou autotróficos. Aqui, gente, é com relação à alimentação. São heterotróficos, as bactérias heterotróficas são aquelas bactérias que se alimentam do material do meio, ou seja, elas não produzem o seu próprio alimento. É que nem nós humanos, por exemplo, os animais. E aquelas poucas que são autotróficas, elas são que nem os vegetais. Nesse caso aqui são as cianobactérias, né? As algas azuis, porque nós sabemos que as algas são produtoras fazem a fotossíntese, são produtoras de gás oxigênio, igual às plantas, inclusive são elas as mais responsáveis pela produção do oxigênio na natureza, porque elas aparecem em maior quantidade no ambiente aquático, marinho, principalmente. E essas bactérias, cianobactérias, como são algas azuis, elas são autotróficas, porque elas fazem a fotossíntese. Então, gente, nós temos essas bactérias classificadas como seres unicelulares e com células procarióticas. Elas podem ser heterotróficas ou autotróficas, e nós ainda temos mais ainda alguns detalhes a respeito das bactérias, porque o tema nosso aqui é como elas são. O que é que nós estamos estudando aqui? Dizendo como é que as bactérias são. Então, nós já dizemos quanto ao número de célula, quanto ao tipo de célula e quanto à alimentação. E agora, quanto à respiração? Como elas são? Esses seres, quanto à respiração, eles podem ser aeróbia ou anaeróbia. Pode fazer os dois tipos de respiração. A respiração aeróbica é a respiração pulmonar, que é tipo uma respiração pulmonar, ou mesmo que não seja, no caso dela, não é pulmonar. Pulmonar é a nossa e dos mamíferos, de modo geral, mas é feito por outro instrumento, desde que seja feito na presença do oxigênio. Então, respiração aeróbia significa respiração na presença do gás oxigênio. São seres que consomem o oxigênio para fazer a sua respiração. Já os anaeróbicos são aqueles que respiram na ausência do oxigênio. Então, eles respiram por
fermentação, por quimiossíntese, no caso das bactérias aqui, por fermentação, principalmente aquelas bactérias que atacam, por exemplo, o leite, derivados do leite, né? E por quimiossíntese são quando eles utilizam matérias químicas, né? Então, de um modo geral, as bactérias, ela pode ter os dois tipos de respiração, quer dizer, cada tipo de bactéria pode ter um ou então o outro tipo de respiração. E também lembrando, gente, quanto ao modo de vida, como é que elas vivem. Elas podem viver isoladamente, sozinha, que a gente chama vida livre, ou podem viver em colônias. Quando elas vivem em colônia, a gente tem uma divisãozinha, que essa divisãozinha a gente chama de corpos, né? Então esses corpos podem ser vários na forma de filas, né? Ou então pode ser na forma de cachos de uva. E aí ela tem a sua divisãozinha, quando é em fila, que eles podem ter, que o livro nosso não trabalhou com essa divisão, mas alguns outros livros trabalham, que podem ser os monocópios, quando apresenta apenas um cópio, diplocópios, e daí policópios, daí por diante, com relação à quantidade de número. Mas o nosso autor não trabalhou, ele só trabalhou com a classificação aqui em Streptococcus ou Staphylococcus. Streptococcus é em forma de fila, em forma de cadeias, né, uma atrás da outra, né, e temos também nas formas de cachos, que é quando elas se aglomeram. Então, gente, essas bactérias, elas também vão provocar doenças, nós vamos ver mais adiante alguns tipos de doença. Elas têm sua importância para o meio ambiente, para o ser humano, que nós vamos estudar nas aulas seguintes. E, lembrando mais uma vez, nós estamos no capítulo 6, que é o primeiro capítulo aqui do mês de maio, já começamos, né, já estamos um pouco adiantado, estudando os vírus e estudando as bactérias, que são os seres mais simples. Depois nós ainda temos ainda o capítulo 7, que será ainda para avaliação de maio. Depois que a gente concluir esses dois capítulos aí é que a gente vai fazer outro teste novamente, né, para poder continuar a matéria do mês de junho. Então, gente, até a próxima aula.